capítulo 10, versículo 1 até o 13. Vamos meditar. Primeiros Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Sente-se, dando glória a Deus. E vamos meditar aqui, queridos. O que Paulo fez? Paulo pegou a história dos hebreus, o que havia acontecido no passado, o povo de Israel. Paulo está contando um pouco da história, da trajetória, quando o povo saiu do Egito até a terra prometida. E nós sabemos que eles tiveram muitos milagres, o Senhor realizou no meio deles. Eles viram muitas coisas acontecerem. Eles viram as 10 pragas que Deus proporcionou ao Egito. Eles viram o mar vermelho abrir-se e eles passarem a pé enxuto. E depois, quando o exército de Faraó estava no meio do mar, eles viram o mar fechando-se e matando ali o exército de Faraó. Eles viram a água, quando eles chegaram em Mara, e Mara significa amarga. Quando chegaram em Mara, foram beber água, a água era amarga, e eles viram Deus tornar uma água pura. Então o povo de Israel, eles viram muitas coisas acontecerem. E Paulo estava falando isso para os irmãos
estavam na cidade, em Corinto, na igreja que estava em Corinto. A igreja em Corinto, queridos, era um povo misturado. Tinha judeus e também tinha um povo pagão. Essa cidade aqui, ela não tinha nenhuma religião definida. Não tinha. Aqui cada um fazia o que queria. Por isso que Paulo, ele começou a explicar para que os irmãos que estavam na cidade de Corinto, eles aprendessem para que não cometessem os mesmos erros que os pais de Paulo, o povo de Israel, cometeu no passado. Do mesmo jeito, hoje, se está escrito na Bíblia, se permaneceu escrito na Bíblia, é para que eu e você, nós pegamos os exemplos da história de Israel e nós não caiamos nos mesmos erros que eles caíram. Eles provaram muitas coisas espirituais, igual nós. Por exemplo, olha o tanto de coisas que nós já provamos. Nós que somos batizados com o Espírito Santo, nós que ouvimos a voz de Deus falar no nosso ouvido, nós que somos usados na profecia, na revelação, no dom de interpretação e outros dons, muitas coisas espirituais nós temos provado. As maravilhas de Deus na nossa vida, o qual Ele já fizera, está fazendo e ainda tem algumas promessas que há de se cumprir. Então muita coisa boa Deus está fazendo. Aleluia. Só que eu e você, nós não podemos vacilar. O problema do povo de Israel, eles comeram uma bebida, eles tomaram uma bebida espiritual, comeram uma comida espiritual, eles desfrutaram da maior parte dos milagres de Deus manifestado àquela nação, só que eles não vigiaram. O problema deles foi esse, que quando chegou a tentação perante eles, eles não souberam resistir. Você tem que entender que a tentação por si só, ela não é pecado. Agora, se você ceder à tentação, aí ela vai se tornar um pecado na minha e na tua vida. Olha o que o versículo 5 diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Não foram todos, porque ainda tinha aqueles que eram remanescente fiel e permaneceram em obedecer a palavra, mas aqui a maior parte se corromperam. Só para você ter uma ideia, eram 600 mil homens de 30 anos para cima, fora as mulheres, fora os anciãos, fora as crianças. Os estudiosos dizem que era na casa ali de quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. A maior parte deles, e esse povo que saiu do Egito, ainda saiu uns egípcios misturados com o povo de Israel, que na frente causaram muito problema para o povo de Israel. E a maior parte desse povo, Deus não agradou deles. Queridos, analise bem. Nós estamos lutando dioturnamente. Nós temos que derrubar gigantes, nós temos que derrubar leões, nós temos que derrubar urso, nós temos que vencer um monte de obstáculo, pecado, tentação,
artimanha do inimigo, mentira, calúnia, uma série de coisas, e nós temos que nos esforçar para a gente agradar o coração de Deus. Esse pessoal, eles não tiveram cuidado de vigiar e dizer para si próprio e o componente da sua família, o líder da sua família, dizer para a sua família: olha, nós estamos em transição, saímos do Egito, nós estamos caminhando para a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, e nós temos que dar um bom exemplo de todas as tentações que vão surgir na caminhada, para que a gente não venha desagradar o coração de Deus. E Deus não se agradou da maior parte deles. Isso aqui é sério, viu, irmãos? Nós estamos na mesma trajetória. O Egito simboliza o mundo da onde Deus nos tirou. Nós somos o Israel espiritual de Deus, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 17. E nós estamos indo rumo a Canaã celestial. E muitas coisas que aconteceram ao povo de Israel já aconteceu tentando tirar-nos da presença de Deus. E se você está até o presente momento agradando o coração de Deus, permaneça agradando o coração de Deus. Não busque desagradar o coração de Deus, senão você vai sofrer as consequências, e as consequências ruins. Por Deus não se agradar da maior parte, sabe o que foi que aconteceu? Eles começaram a morrer no deserto. Olha a penalidade, olha a consequência de não agradar o coração de Deus. Ao invés deles vigiarem, eles começaram a dar brecha, a abrir a sua vida espiritual, a deixar o pecado entrar sobre a vida deles e destruir a vida deles. Coloque isso na sua cabeça. Todo pecado, irmãos, gera consequências. Não é só uma consequência, são várias consequências. E aí eles começaram a cair no deserto, começaram a estar prostrados no deserto, começaram a morrer no meio da caminhada. Irmãos, se nós desistíssemos hoje, se nós tomássemos uma decisão de não servir mais a Cristo e voltar novamente para o Egito, até o momento a salvação não ia alcançar ela. Só iremos alcançar a salvação se nós continuarmos agradando o coração de Deus e chegarmos até Canaã celestial. Vocês viram que só chegaram 2 de quase 2 milhões de habitantes que saíram do Egito. Só chegaram 2. Só 2 conseguiram permanecer fiel: Josué e Caleb. Olha para vocês verem, 40 anos de trajetória, só 2 entraram na terra que manda leite e mel. Os demais eram pessoas novas que não saíram do Egito e começaram a nascer no meio da trajetória no deserto. Então olha o cuidado que a gente tem que ter. Para um sábio, irmãos, o sábio, ele aprende na cartilha dos outros, ele aprende com os erros dos outros. Você vê alguém errando, aí você não pode trilhar o mesmo caminho, senão você vai cair no mesmo erro. Aí você se torna uma pessoa sábia. Não, fulano de tal foi para aquele caminho, e aquele caminho despencou sobre ele, ele errou, ele pecou diante de Deus e sofreu as consequências. Está escrito aqui, que é para mim e para você, não cometer os mesmos
Eveus, dos Jebuseus, dos Heteus, e muitos erros que tinha aqueles povos que tinham no meio da trajetória. Eles começaram a desejar, os homens começaram a desejar as mulheres que não eram da nação de Israel. Eles começaram a cobiçar as coisas erradas. E Deus já havia dito para eles: olha, eu não quero que vocês se juntem, que não casem nem com as mulheres e nem com os homens das nações ao qual vocês vão passar por elas. Até chegar na terra de Canaã, havia muitas nações, havia muitos povos, e o primeiro erro que eles cometeram foi que eles começaram a desejar as coisas erradas. Cobiça significa isso, desejar coisa errada, cobiçar as coisas erradas. Olha o cuidado que eu e você nós temos que ter. Nós temos que guardar o nosso coração concernente a isso. Nós temos que blindar a nossa mente, que é o nosso coração, para que tudo aquilo que for errado nós não venhamos a desejar. Porque, queridos, dentro de nós ainda existe, mora, reside, está conosco a natureza pecaminosa. Dentro de nós, está dentro de nós. Aquela natureza de Gênesis capítulo 3, ao qual Adão e Eva, após desobedecerem a Deus, após Eva cobiçar o fruto proibido da árvore proibida, cobiçou e caiu em pecado. E do mesmo jeito o seu companheiro. Então a natureza que está em nós, se você não vigiar, se você não trabalhar ela, se você não mortificar ela, ela vai começar a desejar, ela vai começar a buscar aquilo que vai te levar para o pecado. O povo de Israel não se contentaram em casar-se com as mulheres do seu próprio arraial, do seu próprio povo. Não, foram buscar de outros povos pagãos. O primeiro erro que eles cometeram foi a cobiça, foi o desejo pelas coisas erradas. E eu e você, se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair no mesmo erro que esse povo caiu. Paulo pegou essa história aqui, estava mostrando para a igreja que estava em Corinto. E hoje, 21 séculos depois, nós estamos falando a mesma história, dizendo que nós não podemos cobiçar as coisas erradas. Segundo pecado, segundo erro que eles cometeram, chama-se idolatria. Idolatria. E você pode ver que um dos 10 mandamentos, quando Moisés desceu do monte Horebe com as 2 tábuas, um dos 10 mandamentos era justamente: não farás para ti imagem de escultura, nem de seres humanos, nem de animais, nem do que está em cima, nos céus, nem na terra. E o que foi que eles fizeram? Mais uma vez, eles desobedeceram a Deus. Eles caíram neste pecado. Por quê? Porque eles passavam em meio às nações idólatras, e cada nação
tinha o seu ídolo, e aí eles começaram a admirar o ídolo de cada nação ao qual eles passaram. Aí sabe o que foi que eles fizeram? Eles sentaram, comeram e começaram a fazer festa. Irmão, tem um momento certo da festa, tem um momento certo de você prosseguir, tem um momento certo de você não se juntar aos povos que não falam a mesma linguagem do que nossa, não tem o mesmo hábito do que nossa, não tem a vida espiritual que nós temos, não serve o Deus que nós servimos, não obedece a palavra que nós obedecemos. Eles viram as nações ali se prostrando diante do seu ídolo, e eles começaram a copiar as nações com seus ídolos, começaram a também praticar a idolatria. Idolatria, o que é idolatria? Vou dizer de forma mais clara: não se prende só a imagem de escultura, não, é tudo aquilo que você tira Deus do trono de primeiro lugar da sua vida e você coloca outra pessoa ou outro objeto. Por exemplo, quando você diz: eu adoro o meu filho, você já pegou, você sabia disso? Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar só Deus. Quando você diz assim, você que tem carro, eu adoro esse carro. Você diz, você que tem moto, eu adoro essa moto. Eu adoro a minha esposa. Eu adoro o meu esposo. Não, queridos, nós não podemos adorar pessoas e nem coisas. Só podemos adorar a Deus. Só a Deus. E ali eles foram fazer festa. Folgar aqui é fazer festa. Comeram, beberam e começaram a dançar, a fazer festa, colocando o ídolo também, adorando os ídolos também. Foi o segundo erro que eles praticaram. Porque, queridos, por isso que nós não precisamos de imagem nenhuma. De imagem nenhuma. Hoje está acontecendo um problema que o pessoal quer judaizar o cristianismo. Queridos, cristianismo é uma religião, judaísmo é outra religião, islamismo é outra religião, budismo é outra religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, por que a gente não coloca aqui a imagem da Arca da Aliança, o Arana Colder? Porque não precisa, irmão, porque nós não somos judeus, não. Nós não somos judeus. Por que eu não coloco aqui o talit? Você sabe o que é o talit? É aquele panozinho com branco e com aqui a estrela de Davi dele, com as pontinhas aqui. Aí um monte de crente usando isso. Para que isso, irmão? Nós não somos judeus, não, irmão. Nós somos cristãos, somos do cristianismo. O cristianismo não precisa de nada do judaísmo. Por que eu não boto aqui a menorá, aqui o cartiçal com 7 artes aqui? Não precisa, irmão, disso. Nós não somos judeus, não. Nós fazemos parte da igreja. É da igreja. Aí eu vejo um monte de pessoas fazendo isso, usando isso. Aí cobre a cabeça igual os judeus cobrem. Aí usa o kippah, que é aquele chapeuzinho aqui, igual o judeu usa. Querido, não precisa de nada. Deixa a barba crescer para dizer que é nada disso, nada disso. Isso é do judaísmo. Nós não somos judeus e nós nem fazemos parte do judaísmo. Nós fazemos parte do cristianismo. Só para você ter uma ideia, os judeus não acreditam no Cristo que nós acreditamos. Só para você ter uma ideia. Para que eu vou usar as coisas que eles usam? Se eles não acreditam no Jesus que nós acreditamos. O nosso Jesus não é o Messias
palavra Messias é ungido. Cristo, no Novo Testamento, no grego, ungido. Não é o mesmo Jesus que eles acreditam. E eles caíram na idolatria. Só podemos adorar, irmãos, a Deus. Só podemos nos prostrar diante de Deus. Nós não podemos nos prostrar diante de coisas e nem de pessoas. Só podemos nos prostrar diante de Deus, que Ele é o nosso Deus. Nós servimos Ele e nós adoramos não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele nos dá. Não, nós adoramos Ele na beleza da sua santidade, por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Tem pessoas que pensam estar adorando a Deus por aquilo que Ele faz. Ah, eu recebi uma cura divina e aí eu vou adorar a Deus. Não, querido, nós não adoramos a Deus por isso aí, não. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Agora nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é. E o que Deus é? Quando você estuda sobre Deus, você vai ver que Deus ele possui atributos que ninguém mais tem. Por exemplo, você estuda sobre Deus. O que é que Deus é? Deus ele é onipotente. Significa o quê? Que Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo dele. Quando você estuda sobre Deus, você vai saber que Deus ele é o quê? Onisciente. Ele sabe tudo, tudo, todos os pensamentos, todos os pensamentos. Um dia faltou alimento. Nesse tempo eu estava na prova ainda. Graças a Deus que hoje já estou bem melhor com a minha esposa, com a minha família. Deus tem abençoado. Mas nós passamos um período em que quando eu trabalhava secularmente, antes de eu sair, a Jesulene disse assim: meu bem, o arroz faltou. E eu olhei na bacia e realmente tinha acabado. Eu só pensei, não falei, só pensei na provisão de Deus. Filipenses 4,19. É o Deus que provê, é o Deus que tem as riquezas. Só pensei, fui trabalhar. Ao chegar às 13 horas, quando eu cheguei, Deus já tinha provido o arroz. O que é isso? Ele sabe, é o único que conhece os nossos pensamentos. Aleluia. Fui pregar na igreja do pastor Pedrosa, na Vila Redenção, e aí eu não tinha me alimentado direito. Meu Deus, é bem assim, antes de eu pregar, me deu uma fome, meu irmão. Me deu uma fome, eu falei, só pensei, eu falei consigo mesmo, no pensamento, eu disse: Deus, eu estou com fome. E depois da pregação, Deus usou o vaso e ali trouxe o alimento. Então, querido, quando nós estudamos sobre Deus, nós vamos descobrir também que Deus, Ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Não tem como ninguém escapar de Deus. Não, Ele é onipresente. Quando nós estudamos sobre Deus, nós vamos descobrir que Deus é eterno. Deus ele não precisa estar vinculado igual nós estamos vinculados ao passado, ao presente e ao futuro. Não, querido, Ele é eterno, não tem começo e não tem fim. Quando nós estudamos sobre Deus, nós descobrimos que Ele é Espírito. Ele não é matéria, Ele é Espírito, não tem limitação para Ele. Quando nós estudamos sobre Deus, nós descobrimos que Ele tem todo o poder, que Ele é eterno, que Ele é imutável, que Ele é o Deus da impossibilidade, que para Ele não existe dificuldade nenhuma, barreira nenhuma. Por isso que nós adoramos Ele. Aleluia, aleluia. Terceiro erro que eles cometeram na caminhada rumo a Canaã, a terra que manda leite e mel. Eles começaram a se prostituir. Eu disse que eles começaram a colocar os olhos nas mulheres pagãs. As
mulheres começaram a colocar os olhos nos homens pagãos. Olha o cuidado que nós temos que ter. Nós que somos casados, nós temos que ter muito cuidado. Para o quê? Para não cometer o adultério. Você que é solteira e solteiro, aí você vai ter que ter um cuidado para não cometer o quê? A fornicação, que é o sexo antes do casamento. Para quem é casado, é o adultério, que é o sexo fora do casamento. Tanto um como o outro, tanto o solteiro como o casado, todos eles são tentados. Todos eles são tentados. E aí, o povo se prostituiu. Alguns deles fizeram. Sabe quantas pessoas caíram nesse dia que eles cometeram esse pecado? 27 mil pessoas morreram na hora. Na hora. Sabe por que Deus não aplica agora a sua justiça? É porque mudou o tempo. Aqui era no tempo da lei. Hoje nós estamos no tempo da graça. Agora não significa que se a gente pecar, nós não sofreremos consequências. Eu fui orar por uma pessoa. Eu estava numa divisa de uma cidade que só um rio corta, do outro lado é Belém, para cá já é outra cidade. Eu estava tipo numa península, é igual Belém. Belém não é uma ilha, Belém não é igual São Luís. São Luís é uma ilha, Belém é uma península, só tem uma entrada e uma saída. Para onde você for aqui por rumo do aeroporto, você vai cair no rio. Se ir para o centro, nas docas, vai cair no rio. Se for para cima, vai cair no rio. Só tem uma entrada e uma saída. Essa cidade é do mesmo jeito. Divide ela, aí é só um rio. Aí nós fomos orar por uma pessoa, a pessoa com câncer, prostrada, sol quente, astelha, brasilite, e a pessoa prostrada na rede. E ali eu fui conversar com o filho dela. Sabe o que ela tinha feito no passado? Ela, sendo crente, pegou e traiu o marido dela. Sabe o que foi que aconteceu com ela quando nós estávamos lá? O rapaz que ela juntou-se, não estava nem casado, ela tinha uns 15 anos junto com ela, fez a mesma coisa com ela, pegando a irmã dela. Paga na mesma moeda. Pagou na mesma moeda. O povo de Israel, eles começaram a se prostituir. Queridos, olha o cuidado que nós devemos ter. 23 mil pessoas caíram no deserto por causa da prostituição. Nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, esse mês, no dia 22, nós fizemos 23 anos de casado. Eu mais a Jesuína. Ela é a primeira esposa que eu tenho. Então são 23 anos. Dia 22 desse mês fizemos 23 anos. Então nós temos que se contentar com a mulher que Deus nos deu. Você que é mulher, se contente com o homem que Deus te deu. Porque se a gente não tiver cuidado, irmão, a gente vai começar a colocar falhas no nosso cônjuge e vai começar a olhar as Jezabel de fora. As mulheres que pintam o rosto, as mulheres que usam batom, as mulheres que usam as unhas de cortiço e pinta aquele vermelhão da pomba gira. Aí vai, se a gente não tiver cuidado, a gente vai esquecer a nossa e começar a desejar igual o povo de Israel desejava as mulheres pagãs. 23 mil pessoas morreram na hora. 23 mil. Foi mais um erro que eles cometeram.
O outro erro é que eles tentaram a Cristo. Olha, Deus havia dito para Moisés: chegaram no lugar o povo de Israel e não tinha água. Deus falou com Moisés, não foi o homem. Uma coisa é o homem falar para o outro homem, outra coisa é você ouvir a voz de Deus. E Deus se comunicava com Moisés. E disse Deus a Moisés: Moisés, estende o teu cajado rumo à rocha e ordena para sair água. Pronto, é só isso. E aí o povo começaram a reclamar, começaram a murmurar porque não tinha água. A Bíblia diz em Números, capítulo 12, versículo 3, que Moisés era o homem mais manso da terra. Só que pela pressão psicológica, Moisés perdeu a paciência. Sabe o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. Ele pegou o cajado e tacou, foi na rocha. E aquela rocha, Paulo diz aqui, que aquela rocha de Meribá era Cristo, simbolizava, tipificava Cristo no futuro. Ele pegou e tacou o cajado na rocha. Uma desobediência de Moisés gerou duas consequências. Número 1, Deus levou ele para o Monte Ó e disse: olha a terra prometida, só que tu só vai olhar, tu não vai entrar. Número 1, Moisés não entrou. Segundo, tu está em cima do monte Ó, pois é, tu vai morrer nesse monte. Acabou, finalizou o teu ministério hoje. Por quê? Porque tu me desobedeceu. Acabou. Eles tentaram a Cristo. Alguns deles tentaram a Cristo. Sabe o que foi que Deus fez? No meio do deserto, Deus ordenou serpentes venenosas, nocivas, e começaram a picar o povo e matar o povo. Eles querem tentar a minha presença, então vocês vão morrer picados. Vão morrer picados. E nós sabemos que quando o ser humano ele é picado por uma cobra peçonhenta, tem uma certa quantidade de tempo para ele chegar no hospital para aplicar o soro para combater o veneno que entrou na corrente sanguínea. E no deserto, naquele tempo, tinha? Não tinha, irmão, o soro para combater, não. Deus ordenou: agora eu vou botar as serpentes para picar vocês. Por quê? Porque tentaram a Cristo. Disse aqui no texto, no versículo 9: e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram. Perecer aqui é morrer, irmão. A linguagem de perecer aqui é morrer. E eles morreram pelas serpentes. Não eram poucas, não, irmão. Eram muitas serpentes. Muitas. Tem um vídeo no YouTube que não é aqui no Brasil, ou é nos Estados Unidos, ou é na Austrália. É muito parecido. Aí o cara pega um drone e sobrevoa bem no ninho da bichinha que tem um guiso. Um monte. Depois você pesquisa esse vídeo. Um monte. Um monte assim, ó, de cascavéis. Então imagina nesse tempo aqui, cerca de 2 milhões de pessoas, e eles pereceram por muitas serpentes que Deus ordenou. Deus ordenou para que as serpentes saíssem das tocas e começaram a picar eles. Morreu um monte de gente. Aqui nesse texto não fala a quantidade de pessoas. Então, outro erro que eles
eles cometeram foi tentar a Deus. Tentar a Deus. É outra coisa, irmãos, que o inimigo leva-nos a fazer. Se você estudar o capítulo 4 de Mateus e o capítulo 4 de Lucas, é a mesma narrativa. É a tentação de Jesus no deserto, ao qual o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Mas só que se você observar, o inimigo tentou produzir isso dentro do coração de Cristo, para tentar a Deus. Pegou Jesus, levou para o pináculo do templo. Pináculo, irmão, é a torre, é a parte mais alta do templo. Subiram dois e ainda citou a Bíblia. Ele citou o Salmo 91, o versículo 11 e o versículo 12. Está escrito: lança-te daqui. Está escrito na palavra que Deus ordenará aos seus anjos, e os seus anjos vão te pegar antes de tu cair e não causará dano algum. Olha como o nosso adversário trabalha. Ele conhece a Bíblia também, irmãos. Ele conhece as escrituras originais. Por quê? Porque ele saiu de lá do céu. A escritura original fica no céu, e ele veio de lá, ele conhece lá. Só que Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Querido, não tente o Senhor. Não coloque Deus na prova. Tem umas pessoas aí que é pura ignorância. Se Deus não fizer isso, eu vou rasgar a Bíblia. Se Deus não fizer isso, eu vou deixar de ser crente. Não vai mudar nada em Deus. O prejudicado vai ser você. Vai ser eu se tomar essa atitude. Não, se Deus não fizer isso, eu não vou mais servi-lo. O prejudicado vai ser só você. Você sem Deus é um problema. Agora Deus sem você, ele continua sendo Deus. Não muda nada nele. Não vai mudar nada. E aí o Senhor Jesus falou para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente. O outro erro que eles cometeram, eles começaram a murmurar. Por quê? Porque eles estavam comendo só o maná. E o maná, queridos, era como se fosse tipo assim um algodãozinho doce, em que você colocava na boca e desmanchava. Aí eles sentiram falta da carne do Egito, sentiram falta dos alhos, sentiram falta dos temperos, dos pepinos no Egito, e começaram a murmurar. Começaram a murmurar. Não, nós queremos carne, Moisés. Esse negócio desse maná todo dia aqui não dá não, nós queremos agora carne. Carne. Vocês querem carne, né? Vocês querem carne. Tá bom. Aí Moisés foi falar com Deus: não, eu vou dar carne para eles. Eu vou colocar milhares de codornizes espaçando na altura deles. E eles vão comer carne até sair pelo nariz. Eles vão se entupir de carne. Só que eu vou ordenar ao destruidor para matar também um monte de gente. Diz o texto aqui: e pereceram pelo destruidor. Queridos, você está vendo como Deus comanda tudo? Deus comanda a morte, Deus comanda o destruidor, Deus comanda qualquer coisa, irmão, para aplicar a justiça dele. Deus concedeu a carne, sim, mas eles murmuraram. Queridos,
você murmura, quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus que Ele é incapaz de suprir as minhas necessidades. Antes de você murmurar, pense 10 vezes antes de murmurar. Porque se tem uma das coisas que Deus enoja é quem murmura. É quem murmura. É quem murmura. Que não saia nenhuma palavra de murmuração da tua boca. Senão tu vai sofrer uma consequência muito grande. Aqui Deus ordenou o destruidor para matar um monte deles. Eles vão comer carne? Vão. Mas depois disso eles vão ver as consequências do pecado da murmuração. Antes de nós murmurarmos, é melhor a gente se humilhar, fica mais bonito. Se nós não tivermos algo que nós estamos pedindo no exato momento, a gente se humilha. Oh Deus, me dá isso aqui. Oh Deus, eu queria isso aqui. Se humilha, desce na oração, no jejum, no choro, no quebrantamento. Diga: Deus, eu vou bater na porta, eu vou te buscar, eu vou perseverar, mas eu não vou murmurar. Eu sei que tudo acontece dentro do teu tempo, tudo só vem dentro do teu tempo. E aí eu vou bater na tecla, eu vou bater na tecla, eu vou bater na tecla, até o Senhor me dar. Eu contei aqui na vigília, hoje na madrugada. Eu vou repetir esse testemunho. A irmã, a esposa do pastor, estava ali no Parque São José, do pastor lá, do Lajeado, depois do Porto Franco, da Comadresma, e ela contou esse testemunho. A sua mãe era prostituta, andava nua na rua, bebia o dia todo, e ela teve 6 filhos, e entregou todos os filhos, deu todos os filhos. E essa irmã que estava lá contando testemunho, ela tinha 6 anos. Um instrumento de Satanás, uma mulher, quis jogar uma maldição sobre ela, dizendo: tu vais ser igual a tua mãe, prostituta. E a menina disse: no nome de Jesus eu repreendo essa palavra, eu não aceito essa palavra. Não aceito. E ela tinha um problema que ela não podia gerar filhos. E o maior desejo dela era ter filhos. Estava igual Ana. E só Penina caçoando da cara de Ana. Ela estava do mesmo jeito. As pessoas: aí, tu é estéril. Aí ela veio aqui, Imperatriz. E os médicos disseram: não podemos fazer nada aqui não. Aí foi em Araguaína do mesmo jeito, foi em Teresina do mesmo jeito. Aí ela se lembrou: não, ao invés de eu ir perante os homens, eu vou perante Deus agora. Separou 30 dias, irmão, em oração e jejum, choro, quebrantamento, humilhação. Deus, eu quero filhos. Assim como tu deste para Sara, assim como tu deste para Rebeca, assim como tu deste para Raquel, assim como tu deste para Ana, eu quero filhos. E ela começou, orava, chorava, buscava a Deus. No 8º dia, o próprio Jesus apareceu para ela. Como é que você sabe que era Jesus? Porque aqui essa parte do rosto não aparecia, ela não podia ver o rosto dele, mas viu as vestimentas brancas e aquela voz meio suave disse para ela: minha serva, eu irei te dar 3 filhos, e os nomes deles serão Moisés, Ruth e Raquel. Aí essa mulher ficou alegre, contente, e começou a espalhar na rádio lá do Lajeado, e começou
a dizer para a igreja toda, e aí espalhou. Uma irmã chegou para ela e disse assim: fulano de tal, se isso não acontecer, tu está complicado, porque tu já colocou na rádio, tu já divulgou aqui dentro da igreja, tu já divulgou perante a tua vizinhança, tu já falou para todo mundo. Se isso não acontecer, aí tu está complicado. E ela disse: não, mas foi Deus que prometeu. Aí ela quis deslizar um pouquinho na fé e continuou o propósito e disse: Senhor Deus, se realmente foi o Senhor que apareceu para mim, eu quero que isso se repita. E ela continuou o propósito. Antes dos 30 dias, o Senhor apareceu para ela de novo e disse assim: minha serva, não foi eu que já disse que eu vou te dar 3 filhos? E o nome do rapaz é Moisés, o nome das 2 filhas, uma será Ruth e a outra Raquel. Eu não já disse para você? Queridos, e a Raquel estava cantando lá ontem. Irmão, se vocês ainda é cantora e é compositora, mas pense numa voz que a menina tem. A menina, ela deve ter uns 16 anos, mas pense numa voz que a menina tem. Chega, contagiou a igreja ontem lá do Parque São José, a igreja do pastor Etiano. Por quê? E Deus deu os 3 filhos. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Ao invés da irmã murmurar, ela foi para a oração, ela foi para o joelho no chão, ela foi chorar, ela foi clamar. Então, queridos, nunca passe pela sua cabeça a murmuração. Nunca murmure. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Olha aqui, o aviso, para que já são chegados os fins dos séculos. Olha para você ver que Paulo já falava do final do século, final dos tempos. Se você estudar a epístola aos Coríntios, ela foi escrita no ano 55 e 56 depois de Cristo. Essa epístola aqui foi escrita. Ela foi escrita na 3ª viagem missionária de Paulo, quando Paulo visitou a Ásia. E ele já falava do final dos tempos, no tempo dele. Nós estamos no século 21, irmão, já passou-se 21 séculos. E aí no final dos tempos ainda não chegou. Só que muitas pessoas já morreram por causa desses pecados aqui. Embora a pessoa não saiba a origem da sua morte, mas muita gente, muitos crentes já morreram por causa desses pecados aqui. Paulo disse assim para a igreja de Corinto: olha, se essas coisas estão escritas, serve de aviso para que você e eu, nós não cometamos os mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. Aí ele vai dizer mais ainda: aquele, pois, que está em pé, cuide-se para que não caia. Ele está falando o quê? Uma matéria chamada vigilância. Se você está em pé, se você está servindo a Deus. Eu fiz esse mês, dia 12 desse mês, eu fiz 26 anos que sigo o Senhor. Nunca me desviei. Nunca me desviei. Porque eu tive um chamado especial. Ninguém me evangelizou. Eu ouvi a própria voz do Senhor falando comigo. Pastor Ibamar, a própria voz. Irmão Charles, a própria voz. O Senhor falando comigo, dizendo: eu estava no meio de uma festa, sai daqui, porque aqui não é o teu lugar. Eu estava triste, vazio, a alma vazia. No momento que eu ouvi aquela voz, nunca tinha ouvido aquela voz suave, meiga, poderosa, recheada de glória. Quando ela falou comigo, a alegria preencheu o vazio da minha alma.
E eu disse para os meus amigos e as minhas amigas, lá na Rua Estreita, lá no Bacuri, lá perto da Bet Shalom, eu disse tchau. Eu saí sem dizer nada para eles explicar o que era que tinha acontecido. E aí eu fui buscar uma pessoa que me explicasse que voz era aquela. Então nós que estamos em pé, queridos, nós estamos lutando para não cair. É por isso que nós estávamos aqui hoje. De ontem para hoje, nós saímos daqui 6 da manhã. 6 da manhã, orando a noite toda, chorando, buscando a Deus. Por quê? Para justamente fortalecer, para que a gente não caia. Se lembre que as tentações vão vir, igual vieram para o povo de Israel, igual vieram para os irmãos que estavam na cidade de Corinto, e vai vir para ti que está na cidade de Imperatriz, vai vir para o pastor Ribamar que está lá em Balsas, vai vir para todo crente. Quando tiver um crente, a tentação vai vir para vir tentar derrubar esse crente. E a Bíblia diz, Tiago 4:10, resistir ao diabo, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória, glória. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo ele vos exaltará. Aleluia. Desça, chore, jejune, ore, busque, congregue, obedeça, faça obra, evangelize, discipule, pregue, cante, adore e esteja firme para que o inimigo não te derrube. Eu contei aqui também na vigília, na madrugada que antecedeu a vigília, eu tive uma batalha espiritual, o qual o Senhor abriu minha visão espiritual e eu vi um demônio com tipo um facão enorme perseguindo um monte de gente. Só eu via ele todo preto. E o Senhor me deu o nome dele, Dead Note. Dead no inglês é morte, Note é livro da morte. Dead Note é livro da morte. Eu sei algumas palavras em inglês. Aí o Senhor me disse, olha, esse é o nome dele. Aí eu estava dentro de um galpão, tipo uma casa que tinha algumas pessoas que estavam com medo. Quando abria-se esse portão, tipo esses portões que tem, ele estava perseguindo uma pessoa e só eu via ele. E eu começava a persegui-lo. Eu começava a ir atrás desse demônio. Só para você ver como Deus trabalha, como Deus faz. Ao invés do demônio estar me perseguindo, ele estava perseguindo outras pessoas. Eu ia perseguir ele. Batalha espiritual, isso é batalha espiritual. Travado no mundo espiritual. Por isso que ele diz que é bom a gente estar preparado, a gente está pronto, a gente está de pé, para que o Senhor nos use para desfazer as obras do inimigo, glorificar o seu nome. Glória a Deus. Finalizando, versículo 13: não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação ela vai vir para todos nós, como eu disse anteriormente. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Aleluia. Queridos, no mesmo pacote da tentação, no mesmo combo é quando você pede algo do fast food aí, eu quero um combo, eu quero um sanduíche, batata frita e um copo de Coca-Cola, você chamar de combo. No mesmo pacote que Deus permite a tentação, não é Deus que manda a tentação, Ele permite. A Bíblia diz em Tiago 1,13 que ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Ele permite a tentação vir sobre nós.
Só que no mesmo momento que vem a tentação, ele envia também o quê? O escape. Só quem está vigilante vai ver o escape. Aqueles que não estão vigilantes, eles não vão conseguir ver o escape. E a tentação vai entrar, e da tentação vai gerar o pecado, do pecado vai quebrar ali a comunhão com Deus. Mas aquele que está de pé, aqueles que estão ligados, aqueles que estão antenados no mundo espiritual, quando a tentação vier, Deus vai também providenciar um escape para nossas vidas. E toda tentação que vem, ela é humana. Ela nunca vai vir uma tentação que tu não pode suportar. Tem algumas pessoas aí, depois que caíram, aí a gente vai perguntar, mas fulano de tal, por que você não vigiou? Oh, pastor, é porque a tentação veio maior do que eu. É mentira, irmão. Está aqui o próprio Deus falando. Não sobrevirá a vós tentação senão humana. E a tentação que vai vir, você vai poder suportar ela. Ela não vai vir para arrebentar você, não. Você que está vigilante, você vai entrar no escape. Você vai pegar ali o espaço do escape. Deus vai te dar o escape para a glória e louvor dele, no nome de Jesus. Pode ter certeza. Quando vier a tentação, fecha todas as brechas. Todas as brechas, fecha. Concluindo, nós somos divididos em 3 partes. Paulo disse isso. 1 aos Tessalonicenses 5:23. Paulo disse isso. Se tu estudar o capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, onde fala da tentação de Jesus no deserto, você vai descobrir que Jesus foi tentado nas 3 áreas que o ser humano tem: espírito, alma e corpo. Só que Jesus fechou todas as brechas. A Bíblia diz que Jesus resistiu ao diabo. O diabo se ausentou por um tempo. E diz o texto no versículo 11, capítulo 4, versículo 11, que vieram os anjos, como ele estava de jejum, e o serviram. Jesus é o maior exemplo que venceu todas as tentações. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, ele diz: em tudo ele foi tentado, mas não achou-se pecado nele. Por quê? Porque a tentação não é pecado. Pecado é quando você cede à tentação.